Fala galera, tudo bem? Pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui na Seguridade Social dentro da Constituição Federal, artigo 194 a 204 da Constituição Federal. Na aula passada, nós havíamos parado aqui no parágrafo 3º, né? Do artigo 195, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, beleza? Ficou muito claro para nós aí o que esse parágrafo 3º nos traz aí de carga para a nossa prova, legal? Então vamos lá, a partir do parágrafo 4º, né, galera, que eu comentei que a gente precisaria aqui ter um tempinho maior para nós compreendermos, inclusive, porque ele se remete ao artigo 154, inciso 1º também da Constituição Federal. Eu trouxe ele aqui para nós, para que a gente tenha uma visão mais tranquila a respeito desse dispositivo. Legal? Vamos lá? Então, olha só. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expensão da Seguridade Social, só que tem que obedecer aquilo que está disposto no artigo 154, inciso 1º. Galera, olha só. Primeira coisa, é cobrado em prova o desdobramento desse parágrafo 4º aqui, né? Quando ele diz que a lei vai poder instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Galera, estamos diante aqui de respeito ao princípio da diversidade da base de financiamento, tudo bem? Diversidade da base de financiamento, que trabalhamos lá no artigo 194 da Constituição Federal, beleza? O artigo anterior que nós tínhamos trabalhado aqui. Então é muito comum as questões de prova cobrarem, né? Esse dispositivo teria relação com qual princípio aplicado à Seguridade Social? Diversidade da base de financiamento, legal? Então vamos lá, a gente pode criar novas contribuições sociais, legal? E essas contribuições sociais, então, elas precisam seguir o rito trazido pelo inciso 1º do artigo 154 da Constituição Federal. Vamos ver o que ele nos diz. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, e aqui a gente já tem que tomar um primeiro cuidado, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Galera, olha só. Perceba que ele está tratando de impostos, tá? E impostos, senhores, é uma das espécies de tributos, legal? Só que a ideia aqui, nós já trabalhamos isso aqui mesmo no artigo desse parágrafo 4º, o artigo 195, a gente trabalhou que aqui a nossa preocupação não é com o imposto, não é com o tributo de forma geral. Aqui nossa preocupação é tão somente com as contribuições sociais. Então a gente precisa fazer essa adaptação para dentro da Seguridade Social. Então o que nós vamos falar, na verdade, que a gente nós queremos criar aqui, instituir, são na verdade novas contribuições sociais. Primeira alteração que nós temos que fazer é essa, ok? Segunda situação importante, galera. A gente sabe que quando a gente trabalha no aspecto constitucional, em que ele traz o termo simplesmente o termo lei, ok? Quando ele traz tão somente o termo lei, estamos falando de lei ordinária. Porque quando a Constituição Federal ela quer que seja por lei complementar, ela faz como ela fez no inciso 1º do 154. Ela traz lei complementar de forma expressa que ela quer dessa maneira. Tudo bem? Então veja que se cobrar a literalidade do parágrafo 4º do 195, a gente vai marcar que é lei mesmo. Mas se ele te perguntar, num caso prático, quando ele estiver contando uma história, aí nós saberemos que elas deverão ser instituídas através de lei complementar. Então é a segunda adaptação que nós precisamos fazer aqui, tudo bem? Sociais. Aí, contribuições sociais. Legal? Então olha lá, mediante lei complementar, impostos não, ou seja, contribuições sociais, não previstas no artigo anterior, as contribuições que nós já tínhamos visto, aquelas 6 que nós estudamos lá, tudo bem? Lá do início do artigo 195. E não pode ter, galera, o mesmo fato gerador daquelas contribuições e também não pode ter a mesma base de cálculo daqueles os quais já estão sendo cobradas contribuições sociais. Então, por exemplo, a gente tem lá sobre o concurso de prognóstico. Então, eu não posso criar uma nova contribuição social, que seria uma nova fonte de financiamento para a Seguridade Social,
na qual o fato gerador ou a base de cálculo fosse a mesma dessa contribuição que já existe do concurso de prognóstico. Tudo bem? Lá dos jogos de adivinhação lá que nós já tínhamos visto anteriormente, legal? Essa que é a ideia. E se não for, então, galera, sobre fato gerador ou base de cálculo das 6 contribuições sociais, as quais nós já estudamos, então é possível, por lei complementar, instituirmos novas contribuições sociais para financiar a Seguridade Social. E por este motivo que esse dispositivo se relaciona com o princípio da diversidade da base de financiamento. Tudo bem? Legal? Senhores, aqui a gente tem que tomar um outro cuidado. Então nós compreendemos bem na adaptação trazida do artigo 154, inciso 1º, para dentro do estudo da Seguridade Social, a gente conseguiu fazer essa adaptação. Agora, é muito comum o examinador cobrar, galera, se eu posso instituir novas contribuições sociais de imposto já existente. Aí é possível. Porque quando a gente faz a adaptação do inciso 1º, a gente está querendo dizer que eu posso criar novas contribuições, desde que não sejam de fato gerador ou base de cálculo de contribuição social já existente. Agora, se for de imposto que já exista e tenha fato gerador ou base de cálculo sobre esse imposto, para criar uma nova contribuição social, não há problemas. Tudo bem? Então, contribuição social para criar uma nova contribuição social que tenha fato gerador ou base de cálculo da mesma, não pode. Agora, se eu vou usar base de cálculo e fato gerador de imposto já existente, aí é possível. Tudo bem? Isso aqui já foi muito também explorado em provas de concurso público. Legal? Show? Então tá aí, galera. Esse é o parágrafo 4º aqui do artigo 195. Parágrafo 5º do 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, lembram-se que a gente estudou que benefício, galera, se remete a pecúnio. Legal? Lembram-se disso? Benefício é pecúnio. Já serviço é não pecuniário. Legal? Vamos meter um taxado aqui no cifrão, porque serviço, então, é não pecuniário. Já trabalhamos isso em momento pretérito. Tudo bem? Legal? Da Seguridade Social, está falando então do gênero, ainda estamos no gênero, não entramos nas espécies ainda. Poderá ser criado, majorado ou estendido. Ou seja, criado um novo benefício ou serviço, majorado, então até aqui a gente pode relacionar diretamente com o benefício, o valor foi aumentado, ou estendido, o benefício ou serviço não era para determinada parte da população, e ela foi estendida para essa população agora, tudo bem? Sem a correspondente fonte de custeio total. Galera, olha só. Nós já trabalhamos isso aqui em momento pretérito em relação aos instrumentos orçamentários, tudo bem? PPA, LDO e LOA. Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Legal? Na Lei Orçamentária Anual, galera, a gente sabe que isso acontece, a discussão dela em todo o segundo semestre de cada ano, para ela entrar em vigor em relação ao ano subsequente. E lá ele vai dizer, galera, ele vai fixar as suas despesas, vai estimar receitas. E o orçamento público, a gente já comentou isso, ele tem que dar 0 a 0. Então o lado daquilo que eu vou arrecadar tem que ser exatamente igual ao lado daquilo que eu vou gastar. Então as despesas fixadas e as receitas estimadas, elas têm que dar 0 a 0 no final das contas. Então é exatamente isso que o parágrafo 5º está dizendo. Porque se por um acaso o Poder Executivo ele tiver um interesse aqui dentro, né, do orçamento público de criar, majorar ou estender um benefício ou serviço, ele tem que demonstrar, isso já é um custo para a administração pública. Ele tem que demonstrar de onde vem essa receita para cobrir essas despesas. Inclusive aqueles números após a vírgula, que nós sabemos que lá estão os centavos. Tudo. Então é a correspondente fonte de custeio total. Tudo bem? É isso que ele está falando no parágrafo 5º. Então, essa demonstração, né? Se quiser criar, majorar, estender, de onde está vindo a grana que vai aumentar essa despesa aqui, para que fique 0 a 0 a receita para pagar os benefícios e serviços em relação às despesas. Tudo bem, galera? Beleza? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Beleza?
Parágrafo 6º, galera. Deixa eu até colocar para o outro lado, que a gente consegue visualizar ali na íntegra. Deixa eu mudar de lado aqui para também não atrapalhar vocês. Aí, beleza. Então, olha lá. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B, e eu trouxe para nós aqui, para nós darmos uma olhada no que ele está falando, tudo bem? Então, olha só, primeira coisa, galera, ele está falando em instituição ou modificação. Vamos ter que ter um cuidado muito grande aqui, tá? Porque, de novo, galera, há uma certa incoerência aqui da parte da Seguridade Social com efetivamente aquilo que é cobrado dentro dos tributos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso aqui, se a pergunta é uma pergunta genérica num caso prático ou se a pergunta é uma pergunta literal. Vocês já vão entender por quê. Então, parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias. Perceberam que eu deixei em destaque 90 dias? Porque, galera, aqui nós iremos se aplicar nas contribuições sociais o princípio que é chamado princípio da noventena. Ou também chamado de nonagesimal. Noventena ou nonagesimal. Tudo bem? Então, galera, aqui nas contribuições sociais a gente vai aplicar tão somente a noventena ou chamado de nonagesimal. O que isso significa, galera? Significa o seguinte, que a partir do momento que eu crio, veja que ele está falando de contribuição social, eu criei uma nova contribuição social, ok? Ou eu modifiquei essa contribuição. Eu só vou poder exigir dos contribuintes, né, daqueles que nós vimos lá no início do 195, após passados 90 dias. Tudo bem? E cuidado, não são 3 meses não, hein? São 90 dias após a publicação da lei que houver instituído ou modificado. Mas veja que o parágrafo 2º diz que não se lhes aplicando o que nós veremos agora. Não se lhes aplicando o que está no 153B. Olha só, galera. 153B, ele diz, ó, 150, sem benefício de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Galera, ele está falando então, no parágrafo 6º, que não é para aplicar a linha B do 3 aqui nas contribuições. Ou seja, o que essa linha B fala, galera? Esta linha B, ela trata do chamado princípio da anualidade. Ou seja, criando um tributo dentro do mesmo exercício civil, exercício financeiro, não poderá ser cobrado tributo naquele mesmo exercício financeiro, do mesmo exercício civil. Não poderá. Só que isso é uma regra geral de tributos que não se aplica às contribuições sociais. Então, cuidado, muitas questões de prova aqui, galera, dizendo que no caso das contribuições sociais serem instituídas ou modificadas no primeiro momento, vou até colocar um asterisco aqui, tá? Que a gente precisa discutir se modificado aqui, ó. No primeiro momento, eu vou respeitar tão somente o quê, galera? 90 dias. Então, depois que eu publiquei a lei que criou, por exemplo, uma nova contribuição social, eu preciso aguardar somente o outro ano, que é isso que ele está dizendo, para que a gente possa, de fato, começar a cobrar essa contribuição? Não. Por quê? Porque o próprio texto constitucional no parágrafo 6º diz que não vai se aplicar o que está no 153B, que é o princípio da anualidade. Não se aplica às contribuições sociais. Tudo bem? Agora, eu quero chamar a atenção dos senhores para uma coisa. Por que a gente colocou um asterisco lá no modificado? Porque, galera, o conceito correto não é modificado. Vocês já vão entender por quê. Olha só, a linha C, para a gente aproveitar. Antes de decorridos 90 dias. Olha, e também tem aqui o princípio da noventena, galera. Também está aqui o princípio da noventena. Só que o princípio da noventena, a gente sabe que se aplica às contribuições, mas dá uma olhada aqui comigo a continuidade da linha C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Galera, ou seja,
realmente este conceito de modificado está inadequado. E por que ele estaria inadequado, galera? Por um simples motivo. Qual é a ideia do princípio da noventina e o princípio da anualidade? Senhores, esses princípios são para que nós, como população, como contribuintes, não sejamos pegos de surpresa. Em que o poder público, então, instituindo ou aumentando um tributo, né, no caso geral, ou a contribuição social, no caso especial nosso aqui que estamos estudando, a gente possa nos programar, né? A gente possa nos programar, porque isso gera um impacto. Principalmente se você está falando aí, se você é um empresário e você tem aqueles seus custos mensais, né, gerados ali pela sua atividade, então você tem que, e isso daqui está no teu cômputo, você tem que se preparar para aquele aumento ou uma instituição de uma nova contribuição social. Por este motivo, galera, que se reduzir, porque você concorda que o termo modificado, se a gente modificar, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Tudo bem? Então, se reduzir, não há problema nenhum, galera. Se reduzir o princípio da noventena e da anualidade, não se aplica. A redução de um tributo, incluindo ele a contribuição social, ela pode ser já aplicada de forma imediata, porque isso vai ser uma surpresa boa para o contribuinte e para a população. Então, nesse caso, não há que se respeitar o princípio da noventena nem da anualidade. A ideia é a inversa. Por este motivo que o termo do parágrafo 6º ele se encontra, de certa forma, inadequado. Mas, de novo, cobrando literalidade, é assim que precisamos marcar. Só que, se não for de forma literal, aí tem que tomar cuidado porque o termo é aumentar, galera. Inclusive, quando a gente estuda, de fato, infraconstitucionalmente, em relação aos contribuintes, aos segurados, né, da Previdência, da Previdência Social, da Seguridade Social, quando a gente estuda eles lá, a gente percebe que houve uma redução da alíquota do segurado especial. E o segurado especial precisou aguardar os 90 dias para que ele pudesse começar a contribuir com aquela nova alíquota reduzida? Não, não precisou. Então, cuidado aqui com o termo que é somente no caso de aumento na prática, que terá que ser respeitado o princípio da noventena em relação às contribuições sociais. Tudo bem? E princípio da anualidade não se aplica. O final do parágrafo 6º é isso que ele está querendo nos informar. Legal, galera? Maravilha? Show! Seguindo. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Este que é um pronome relativo restritivo. Então, não são todas as entidades beneficentes de assistência social, são aquelas que vão atender às exigências estabelecidas em lei. Tudo bem? Essas são as famosas EBAs, galera. EBAs porque é a inicial de cada uma dessas palavras aqui. Tudo bem? As entidades beneficentes de assistência social. Aqui, inclusive, tá, a gente tem uma outra incoerência constitucional. Infelizmente, eu amo a Constituição Federal de paixão, mas ela existe sim algumas incoerências de nomenclatura em diversas passagens pela Constituição Federal. Galera, quem dá isenção é lei. A Constituição Federal, ela dá imunidade. Então, na verdade, seriam imunes, tá? Então, são isentas / imunes de contribuição para a Seguridade Social. Quem? As entidades beneficentes da assistência social. Galera, tem que estar o termo completo, tá? Não pode ser assim, entidade de assistência social? Errado. Não pode ser entidade beneficente? Errado. Tem que estar entidade beneficente de assistência social e que atendam às exigências estabelecidas em lei. Aí sim, nesse caso, elas serão imunes de contribuição social. Mas contribuição social delas, tudo bem, galera? Porque, por exemplo, se uma entidade beneficiária de assistência social dessa, ela faz uma contratação de um empregado, ela é obrigada a fazer a retenção e recolhimento daquela alíquota do empregado, tá? Isso não é isento, ela é isenta e imune, na verdade, da contribuição dela, da cota patronal dela, daquelas contribuições que nós vimos que seriam referentes às empresas, tudo bem? Porque aquela se portaria como uma empresa. Mas como ela está auxiliando o poder público, galera, no âmbito da assistência social, cuidado aqui, hein? É especificamente no âmbito da assistência social. Dos três lá, do tripé que forma a Seguridade Social, hein? Cuidado com isso aqui, por isso que eu falei. Tem que estar o conceito completo na prova aqui, galera. Entidades beneficentes de assistência social. Tudo bem? Legal? Esse aqui cai muito em prova também, esse parágrafo 7º. Parágrafo 8º. O parágrafo 8º, galera, ele nos diz o seguinte.
O produtor, o parceiro, o meieiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exercem suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios dos termos da lei. Galera, sabe por que eu falo um pouco mais rápido aqui? Porque, na verdade, o que ele está falando aqui, galera? Ele está falando de um segurado em especial, inclusive este é o segurado. É o segurado especial. Tudo bem? Então, assim, se o teu concurso está exigindo só a parte de Seguridade Social na Constituição Federal, aí você não precisa se aprofundar. Agora, se a gente está falando aí do concurso do INSS, de um concurso da Receita Federal, né? Se a gente está falando aí onde vem o direito previdenciário, aí a gente precisa detalhar esse segurado aqui, porque realmente ele é cheio de regrinhas especiais. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. O produtor, o parceiro, o meieiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal. Lá a gente sabe que o pescador artesanal se enquadra também dentro do segurado especial, bem como os respectivos cônjuges, ou seja, a sua família, que exerce suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, essa é a regra geral, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. A lei vai dizer como que o segurado especial vai ter direito aos benefícios, que em regra é de salário mínimo, tá? Ele tem regras especiais, mas obviamente lá por conta, quando a gente diz lá onde a gente vai ter uma uniformidade, equivalência aos benefícios e serviços de populações urbanas e rurais, seria até isso. Tem os mesmos direitos, lembra-se que a gente discutiu? Uniformidade, mas com equivalência, por quê? Vai ser de acordo com a contribuição que ele faz. E aqui, galera, perceba que no primeiro momento, ele está dizendo que vai ser do resultado da comercialização. Então, acontece de segurados especiais passarem a vida toda sem comercializar, ou seja, não vai ter contribuição e ainda assim terão direito perante a Previdência Social de receber benefícios. Olha só. Então, que nem eu falei, não vamos debater muito aqui porque não é o momento de trabalhar isso. É o momento de trabalhar quando a gente estuda segurados. E ele é o último segurado obrigatório a ser trabalhado. Lembra-se lá dos 100 segurados? Segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Ele é o último dos obrigatórios a ser trabalhado. Aí nós temos segurado facultativo. Então, num primeiro momento, no âmbito constitucional, o que é importante a gente saber que o parágrafo 8º está tratando do segurado especial. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Show! Parágrafo 9º. Deixa eu jogar aqui para baixo também, que daí a gente consegue ter uma visão melhor de todo o dispositivo. Aí, show! Olha lá. Só um pouquinho, galera, que eu acho que dá pra gente aumentar um pouquinho mais. Acho que eu já devia ter feito isso antes, ó, porque daí fica melhor, né? Eu achei que daí você visualiza melhor, principalmente para quem estiver acompanhando pelo celular, aí consegue visualizar de uma maneira melhor. Peço até perdão por não ter deixado nesse nível em vídeos anteriores, galera. Então, olha lá, parágrafo 9º. Agora até para mim aqui ficou bacana, hein? Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1º do caput. Então, olha só, galera, vejam só. O que ele está falando? São duas situações. Primeiro, eu coloquei para nós aqui, mas a gente já estudou, o inciso 1º, a linha A, a linha B e a linha C. Então, essas são as contribuições sociais, em relação à empresa. Lembra-se disso? Ó, da empresa equiparada a ela. Legal? Inciso 1º lá que nós já tínhamos estudado lá atrás, nas aulas anteriores. Legal? Aí lembra-se que são 6 contribuições sociais, só que 3 são a cargo da empresa, a patronal, a primeira, a receita e faturamento, que é o PIS/COFINS, e sobre o lucro, que é a CSLL. Estão lembrados disso? São essas 3 contribuições aí, legal? Então, olha o que ele está falando. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas. Galera, estamos falando de alíquota. Alíquota é aquilo que vai incidir sobre a base de cálculo. Eu tenho uma base de cálculo e daí eu vou aplicar uma alíquota sobre essa base de cálculo. Tudo bem? Em razão do que, galera? São 4 os motivos.
Primeiro, atividade econômica. Segundo, ó a questão do paralelismo aqui, ó. O paralelismo. Em razão da utilização intensiva de mão de obra, em razão do porte da empresa, ou em razão da condição estrutural. Perceberam que são por 4 motivos? São por 4 motivos que eu posso ter alíquotas diferenciadas das contribuições sociais relacionadas ao inciso 1º. As 3. Ok? Sendo também autorizada a adoção de, agora está falando de base de cálculo diferenciadas. Apenas a base de cálculo, ela será apenas nos casos da linha B e a linha C. Ok? Do CAPT. Olha, do inciso 1º do CAPT. Galera, então cuidado. Isso, inclusive, foi alterado pela reforma previdenciária e emenda constitucional 103 de 2019. Então, vejam que alíquotas, elas podem ter alíquotas diferenciadas aqui nas contribuições sociais do inciso 1º. Agora, em se tratando de base de cálculo, que é outra coisa diferente, alíquota é aquele percentual. Alíquota, falando de alíquota, vou colocar aqui, ó. Alíquota, galera, é o percentual. Tudo bem? Alíquota é o percentual. Por exemplo, em regra patronal, 20%. Legal? Agora, a base de cálculo é o que vai incidir essa alíquota. A base de cálculo é o que vai incidir a alíquota. É diferente. Legal? Então, veja que para alíquota, nos 4 casos, ela vai servir para todo o inciso 1º. Já para a base de cálculo, ela vai poder acontecer tão somente para a linha B e C. Ou seja, no PIS/COFINS e na CSLL, sobre a receita ou faturamento, ou sobre o lucro, que eu posso ter, a Constituição Federal me autoriza a ter base de cálculos diferenciadas. Já alíquotas, aí eu posso ter alíquotas para as 3 contribuições sociais de forma diferenciada. Tudo bem, galera? Ok? Aqui o parágrafo 9º. Show? Cuidado aí com essa diferenciação, então. Olhe com bastante cuidado aí, com bastante carinho. Legal? Maravilha! Galera, dá tempo ainda antes da gente fechar o bloquinho. Olha esse parágrafo 10 aqui. Olha o parágrafo 10. A lei definirá, quando fala lei, lembre-se que a Constituição Federal, quando fala lei, é lei ordinária, num primeiro momento, desde que não haja conflito entre os dispositivos da própria Constituição Federal. Então é lei ordinária. Se é que é complementar, ela traz de forma expressa. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social. Veja só, ele está falando de saúde, vou até ser objetivos aqui, saúde e assistência social, somente. Saúde e assistência social somente. Saúde, assistência social somente. Esse dispositivo é muito importante. Da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a União pode mandar para os 26 estados do Distrito Federal ou para os mais de 5.500 municípios. E, olha a conjunção aditiva aqui, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos dos 26 estados, tá? Para os mais de 5.500 municípios. Legal? Senhores, olha só, a gente não está trabalhando ainda a Seguridade Social? Tá, mas o tripé da Seguridade Social não é formado por saúde, previdência e assistência? Aham. Ele está falando de transferência de recursos, tá? Galera, e aqui está um grandíssimo pulo do gato. Um gigantesco pulo do gato. Galera, quando a gente fala de previdência social no artigo aqui 201 da Constituição Federal, estão lembrados que, na verdade, aqui a gente está trabalhando, regime próprio de previdência social é no artigo 40 da Constituição. Regime geral de previdência social é no artigo 201 da Constituição. E o regime complementar de previdência social é no artigo 202. Nós veremos aqui. Tudo bem? Ou seja, aqui qual é o foco da Seguridade Social? O regime geral. Galera, quem é que administra o regime geral? É tão somente a União. Os estados, DF e municípios não participam do regime geral de previdência social. Por este motivo, que a transferência de recursos e os programas
só vão sair da União para os 26 estados, mais Distrito Federal e os mais 5 mil municípios. Só vão depois, posteriormente, sair dos 26 estados para os mais de 5.500 municípios. No âmbito da saúde e da assistência. Porque no âmbito da previdência social, galera, o recurso, o orçamento, o pagamento, a gestão dos benefícios e serviços só fica a cargo da União, no INSS. Tudo bem? Então, por esse motivo que não há que se falar em transferir o recurso da União para os outros entes federados. Porque quem faz o pagamento de todo e qualquer benefício e também da prestação de serviços no âmbito da Previdência Social é somente a União. Então, cuidado, tem muita gente que passa por esse parágrafo 10, galera, e não compreende do porquê ele está falando somente de saúde e assistência. E isso aqui teve gente que em questões de prova já errou. E me deu dó, porque errou lá no dia da prova. Lá no dia da prova errou isso aqui. Porque daí falou assim, cara, tá errado, porque cadê a Previdência aqui? Aí não lembrou da discussão que nós tivemos aqui no parágrafo 10. Então, cuidado, senhores, tudo bem? Essa transferência de recursos aqui entre os entes federados só vai acontecer no âmbito da saúde e da assistência. Só vai acontecer no âmbito da saúde e da assistência. Combinado? Prometem para mim que vocês não vão esquecer disso daqui. Tudo bem? Falou de previdência social, é só a União que vai gerir a parte aqui dos recursos, né, no âmbito da Seguridade Social, na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social. Por esse motivo que não há que se falar em transferência no âmbito de Previdência. Só que cuidado com uma coisa. Isso significa que os estados, o Distrito Federal e os municípios não possuem Previdência? Claro que sim. Só que eles possuem Previdência, galera, no regime próprio. Tudo bem? Os institutos de Previdência do regime próprio, mas do regime geral, que é a discussão aqui que estamos tendo, isso é só no âmbito da União. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Maravilha? Galera, então vamos fazer uma pausa aqui para a gente dar uma descansada. Aí a gente retoma a partir do parágrafo 11 aqui do artigo 195. Estamos quase acabando a parte de Seguridade Social para a gente se debruçar sobre saúde. Beleza? Pessoal, forte abraço, até mais. Tchau, tchau.